Dia. Tudo bem? Dorme bem? Deus é bom. Do you believe in miracles? Vocês acreditam em milagres? Me too. Eu também. Today I'm trusting God for a miracle. Hoje eu estou confiando em Deus por milagres. Not for a miracle for you. Não de milagres para você, For a miracle for me. de milagres para mim. You thought I'm trusting God for a miracle for you, didn't you? Você estava pensando que eu estava confiando em Deus e milagres para você, não pensou? Don't be so selfish. Ah, não seja tão egoísta. I'm trusting God for a miracle for me. Eu estou acreditando em Deus e milagres para mim. God put a message on my heart about how you can be a woman of thousands. Deus colocou uma mensagem no meu coração sobre como você pode ser uma mulher de milhares. But as I was running this morning, Quando eu estava correndo nesta manhã, and when I run, I always speak in tongues the whole time. quando eu corro, eu sempre falo em línguas o tempo inteiro. You need to try that. Você precisa tentar fazer isso. You will run faster than you thought you can. Você vai correr mais rápido do que você pensa que você pode. Suddenly you arrive at home and you think, how did that happen? Depois você chega em casa e pensa, como que isso aconteceu? How did I run so fast and so far? Como eu corri tão rápido e tão distante? So you forget about everything. Então você esquece sobre todas as coisas. And as you pray in tongues, all the revelation is coming. E quando você começa a orar em línguas, todas as revelações começam a vir. So when I arrived at my house, Então quando eu cheguei em casa, I said to my wife, I have to quickly write all these things down. eu falei para minha esposa, eu preciso escrever isso rapidamente. So before I preach, I'm going to preach. Então antes de pregar, eu vou pregar. I'm going to finish about the Holy Spirit. Eu vou terminar sobre o Espírito Santo. I've been asked by several people Eu fui pedir, várias pessoas me pediram if I could sign some books. se eu podia dar o autógrafo em alguns livros. So in the break, I will be back out at our stand and I will sign some books. Então no intervalo eu vou estar lá no stand e eu vou fazer a dedicatória em alguns livros. So I want you to remember Eu quero que você se lembre the importance of the Holy Spirit. a importância do Espírito Santo. The Holy Spirit opens the treasure chest of God. O Espírito Santo, ele abre o tesouro que está no coração de Deus. In the New Testament, the Holy Spirit is mentioned more than 260 times. No Novo Testamento, o Espírito Santo é mencionado a mais de 260 vezes. Dozens of times the Holy Spirit is mentioned in the Old Testament. Dezenas de vezes o Espírito Santo é mencionado no Antigo Testamento. How can we have ignored him so much? Como nós podemos ter ignorado ele tanto? We talk about God creating the world by the power of his word, Nós falamos que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, which is only part of the truth. o que é somente parte da verdade. The Spirit of God hovered over the waters. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nothing supernatural happens unless Father, Son and Holy Spirit work together. Nada de sobrenatural acontece a menos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhem juntos. We must not ignore the Holy Spirit. Nós não podemos ignorar o Espírito Santo. What was the first sermon that Jesus preached? Qual foi o primeiro sermão que Jesus pregou? Who remembers? Quem se lembra? You are all pastors, leaders, disciples. You should know. Vocês são todos pastores, líderes, deveriam saber. What is the first sermon that Jesus preached? Qual foi o primeiro sermão que Jesus pregou? The Spirit of the Lord is upon me. O Espírito de Deus está sobre mim. He has anointed me. Ele me ungiu. Do you know that Jesus did not start his ministry Você sabe que Jesus não começou o ministério dele until 2 Corinthians 13 verse 14 was fulfilled. até que o versículo de 2 Coríntios 13:14 fosse cumprido. Do you remember the scripture? Vocês lembram dessa escritura? Let the love of God, De que o amor de Deus, the grace of Jesus Christ, a graça de Jesus Cristo and the communion of the Holy Spirit be with you. e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Jesus did not start his ministry Jesus não começou o ministério dele until those three parts came together. até que estas três partes estivessem juntas. How did they come together? Como elas vieram a estar juntas? Luke 3:22. Veja em Lucas 3:22.
Jesus was getting baptized. Jesus estava então sendo batizado. What happened? O que aconteceu? The Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre ele. Why did Jesus not start his ministry before? Por que que Jesus não começou o ministério dele antes? Because the Holy Spirit was not yet upon him. Porque o Espírito Santo ainda não estava sobre ele. Why did Jesus say to the disciples, don't do anything until you wait for the Holy Spirit? Porque Jesus disse aos discípulos, não façam nada até que vocês tenham o Espírito Santo. We have limited the Holy Spirit to the baptism in the Holy Spirit. Nós limitamos o Espírito Santo ao batismo com o Espírito Santo. And we charismatics to the baptism and to the gifts. Nós, carismáticos, nós temos o batismo ligado aos dons. But we have ignored the fellowship of the Holy Spirit. Mas nós temos ignorado a comunhão com o Espírito Santo. He wants you to become his best friend. Ele quer que você seja o melhor amigo dele. That's his desire. Este é o desejo dele. So look what happened. Então olha o que aconteceu. The Holy Spirit came upon Jesus. O Espírito Santo veio sobre Jesus. And the Father said. E o Pai disse. What did the Father say? O que que o Pai disse? This is my beloved Son. Este é o meu filho amado. So there is the love of God. Então há o amor de Deus. There was the fellowship of the Holy Spirit. A comunhão com o Espírito Santo. But where is the grace of the Lord Jesus? Mas onde está a graça do Senhor Jesus? John chapter 1 says this. João capítulo 1 diz o seguinte. And the Word became flesh. E a palavra se transformou carne. It walked among us. E caminhou entre nós. And Jesus was full of grace and truth. E Jesus era cheio de graça e verdade. Jesus was the grace manifest. Jesus era a graça manifesta. He was the favor of God manifest on earth. Ele é o favor de Deus manifesto na terra. So until the grace of Jesus, então até a graça de Jesus, the love of God, o amor de Deus, and the communion of the Holy Spirit came together. E a comunhão com o Espírito Santo, elas vieram juntas. The ministry of Jesus did not start. Enquanto isso não estava junto, o ministério de Jesus não começou. The Bible says that immediately after the Holy Spirit came upon him. A Bíblia diz que imediatamente depois que o Espírito Santo veio sobre ele. What happened? O que aconteceu? The Spirit of God led him into the wilderness. O Espírito de Deus o direcionou, o levou até o deserto. To be tested. Para ser testado. Who do we think that we are? Quem nós pensamos que somos? That we have any ounce of strength. Que nós temos uma pequena quantidade de força. To have any victory over temptation without the precious Holy Spirit. Para ter qualquer tipo de vitória sobre a tentação sem a presença do Espírito Santo. Jesus did not go to be tested until he had the fellowship of the Holy Spirit with him. Jesus não foi ser testado até que ele tivesse a comunhão com o Espírito Santo com ele. We talk about he overcome the temptation by the word of God. E nós falamos que ele superou, ele venceu as tentações pela palavra de Deus. It's part of the truth. Esta é parte da verdade. The other part is he walked into the wilderness with the Holy Spirit. A outra parte é que ele caminhou para dentro do deserto juntamente com o Espírito Santo. There is no power in your life unless you learn to have communion with the Holy Spirit. Não há poder na sua vida a menos que você aprenda a ter comunhão com o Espírito Santo. If we understand this truth, se nós compreendermos esta verdade, and if we begin to live in this, e se você aprender a viver nisso, it will turn our lives upside down in a beautiful way. Isso vai colocar nossas vidas de cabeça para baixo de modo bonito. Because the Holy Spirit opens the treasure chest of God. Porque o Espírito Santo abre o tesouro que está no coração de Deus. He brings us all the revelation that we need to fulfill the purpose of God. Ele traz toda a revelação que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus. You, friends, don't have any idea. Vocês, amigos, não têm ideia alguma. How honored and privileged I feel to stand here. Quão honrado e privilegiado eu sinto de estar aqui. Pastor Luizio said to me a few months ago. Pastor Luizio disse para mim alguns meses atrás. He said, "Thank you for being here." Ele falou assim: obrigado por você estar aqui. I know you could live
in many countries of the world. Eu sei que você poderia viver em muitos países do mundo. It's true. É verdade. Before I moved to Brazil, I was offered to be the pastor of a church with 2,000 members. Antes de me mudar para o Brasil, eu fui oferecido a ser um pastor de uma igreja com mais de 2.000 membros. I was offered a salary of about 500,000 reais a year. Eu recebi uma proposta de salário 500,000 a year. de 500 mil por ano. But let me tell you something. Mas deixa eu dizer algo. I feel honored to be allowed to be here Eu sinto honrado de ter o privilégio de estar aqui. because I believe in what God is going to do through Videira. Porque eu creio naquilo que Deus vai fazer através da videira. I have no doubt in my heart. Eu não tenho dúvida no meu coração. So I feel very privileged and honored. Então eu sinto muito privilegiado e honrado. But let me tell you something. Mas deixe-me dizer algo. Something has to happen in order for us to fulfill all the purpose of God. Alguma coisa tem que acontecer para que nós possamos cumprir todo o propósito de Deus. We look at over 1,000 churches at Via Nós olhamos pelas essas 1.000 igrejas da vinha in a short time, em pouco tempo. and we are thankful. E nós somos gratos por isso. We look at more than 100,000 children in cell group. Nós olhamos, procuramos por mais de 100.000 crianças nas células. And we are thankful. E nós somos gratos por ter isso. And we should be thankful. E nós deveríamos ser gratos por isso. But let me tell you, Mas deixe-me dizer algo. the biggest work is not behind us, it's in front of us. Mas o maior trabalho não está atrás de nós, está na nossa frente. They are not yet fulfilled. Ele não ainda foi cumprido. We have yet to fulfill a big task. Nós ainda temos que cumprir uma grande tarefa. The purpose of Hajika's kids is nowhere near fulfilled. O propósito dos Radicais Kids ainda não foi nem proximamente cumprido. It's only the beginning. É somente o começo. It has been birthed, Ele nasceu, but it has not yet come to fulfillment. mas ainda não chegou ao seu cumprimento. The biggest task is in front of us. A maior tarefa está à nossa frente. One of the greatest strengths of Videira is the Word of God. Uma das forças maiores da videira é a palavra de Deus. But about 30 years ago, Mas há 30 anos atrás, God said to me, Deus disse para mim: I'm going to bring the Word and the Holy Spirit together. eu vou trazer a palavra e o Espírito Santo e colocá-los juntos. And the world will never be the same. E o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Remember, Lembre-se chaos was changed into beauty que o caos foi transformado em beleza. through God, Através de Deus, through the Word, Jesus Christ, através da palavra Jesus Cristo and the Holy Spirit working together. e o Espírito Santo trabalhando juntos. Now we are entering a time in history Agora nós estamos entrando num tempo na história where we are rediscovering the sweet Holy Spirit, que nós estamos redescobrindo o doce Espírito Santo. and where we are learning to walk in communion with Him. Então nós estamos aprendendo a andar em comunhão com Ele. It's hard for me to even describe in words. É difícil para mim ainda descrever em palavras. Honestly, for a long time, every morning I wake up the same way. Honestamente, por muito tempo, todas as manhãs eu levanto do mesmo modo. Sweet Holy Spirit, Ah, doce Espírito Santo, remember, lembre-se, I'm your best friend. eu sou seu melhor amigo. I'm here. Eu estou aqui. Let's have some time together. Vamos ter algum tempo juntos. Just you and me. Somente o Senhor e eu. I want to be nothing else, just your best friend. Eu não quero ser mais nada além de ser o seu amigo. I don't want to be famous. Eu não quero ser famoso. I don't want to have a big ministry. Eu não quero ter um grande ministério. I want to be your best friend. Eu quero ser o seu melhor amigo. And God is stirring these desires in the hearts of many people E Deus começou esse desejo no coração de muitas pessoas, so that we can learn to have communion with the Holy Spirit, para que nós possamos aprender a ter comunhão com o Espírito Santo. and that explosions are going to happen. E estas explosões vão acontecer. Divine explosions. Explosões divinas. Thousands of people saved. Milhares de pessoas salvas. Children transformed in an instant. Crianças sendo transformadas instantaneamente. Not waiting for 5 years until all the wounds of the hearts are healed. Não esperando 5 anos até que todas as feridas do coração sejam curadas. But experiencing the work of the Holy Spirit in an instant. Mas em experiência pelo trabalho do Espírito Santo instantaneamente. Experiencing the power of the finished work of the cross. Experimentando o poder da obra consumada da cruz. And the new covenant. E da nova aliança. Through the work of the Holy Spirit. Através do trabalho do Espírito Santo.
But let me tell you something. Mas deixe-me te dizer algo. The Holy Spirit is jealous. O Espírito Santo, ele tem ciúmes. The Bible says in James chapter 4, A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, verse 5. versículo 5. Or do you think that the scripture says in vain, the Spirit who dwells in us yearns jealously? Você acredita que a Escritura fala, ou supondes em que vão afirma a Escritura, com ciúmes que por nós anseia o Espírito e que Ele faz habitar em nós? If you really want to learn to walk with the Holy Spirit, Se você realmente quiser aprender a andar com o Espírito Santo, you have to understand Him. você precisa entendê-lo. He's jealous. Ele é ciumento. That's what the scripture says. É o que a Escritura diz. What does this mean? O que isso significa? What's the context? Qual é o contexto? The context is selfishness. O contexto é egoísmo. You pray and you don't receive. Você ora e não recebe, Because you pray to spend it on yourself. porque você ora pensando em você mesmo. You pray for your own pleasure. Você ora para o seu próprio prazer. Don't you understand Você não compreende that the Holy Spirit is jealous? o que o Espírito Santo ele tem ciúmes? We don't belong to anybody but to Him. Nós não pertencemos a mais nada, a não ser a Ele. Our body is the temple of the Holy O nosso Spirit. corpo é o templo do Espírito Santo. He is jealous. Ele tem ciúmes. If we love anybody more than Him, Se nós amarmos qualquer pessoa mais do que amamos a Ele, He's jealous. Ele tem ciúmes. Don't worry. Não se preocupe. I have had so many prophetic experiences with the Holy Spirit the last 6 months. Eu tenho tido tantas experiências proféticas com o Espírito Santo nesses últimos 6 meses. I've had a million questions Eu tenho milhares de perguntas and He answered all of them. e Ele responde todas elas. I said, Holy Spirit, Eu falei com o Espírito Santo, but if I become your best friend, mas se eu me tornar o seu melhor amigo, what about Jesus whom I love so much? e sobre Jesus a quem eu amo tanto? He said, why do you worry about that? Ele falou assim, por que você está se preocupando com isso? You can be His best friend too. Você pode ser o melhor amigo dele também. Oh, okay. Ah, ok. But what about the Father? Ah, mas e sobre Deus? Well, why do you separate us? Por que você vai nos separar? But Holy Spirit, you told me you want me to be your best friend. Ah, mas Espírito Santo, o Senhor disse que o Senhor quer que eu seja o seu melhor amigo. I do. Eu que sim. But why do you separate us? We are one. Por que você então nos separa? Nós somos só um. No, you separated them. Ah, você o separou. You said you want me to be your best friend. Ah, foi o Senhor que disse que o Senhor quer que eu seja o seu melhor amigo. I do. Eu sim, eu quero. Then what about Jesus? Mas então em Jesus, He does too. Ele também quer. How does this go? Ah, então como isso acontece? Just trust me, son. Ah, então só confia em mim, filho. I'm taking you on a new journey. Eu vou levar você numa nova jornada. Friends, listen. Amigos, escutem. The Holy Spirit is jealous. O Espírito Santo é ciumento. You cannot live in true communion with Him Você não pode viver em comunhão verdadeira com Ele and live a self-focused life. se você viver uma vida focada no seu egoísmo. It's not about our ministry. Não é sobre o nosso ministério. It's not about our success. Não é sobre o nosso sucesso. It's not about we looking good. Não é sobre nós parecermos bem. It's all about glorifying the name of the Lord. É tudo sobre glorificar o nome do Senhor. And if we learn this, E se você aprender isso, that He is a jealous. então Ele tem ciúmes. He wants to have us completely, Ele quer nos ter completamente. not 99%, completely. Não 99%, é completamente. He's jealous. Ele tem ciúmes. But you know there's something else about the Holy Spirit. Ah, mas sabe, tem alguma coisa além sobre o Espírito Santo. He can be grieved. Ele pode ficar chateado. You know that He wants to be desired? Você sabe que ele gostaria de ser desejado? He is so gentle. Ele é tão gentil. He will never force Himself on you. Ele nunca vai se forçar a entrar em você. Never. Nunca. He's constantly waiting. Ele está constantemente aguardando. Who desires me? Quem me deseja? Who really wants me? Quem realmente me quer? Who wants my communion? Quem quer a minha comunhão? And once we make the decision, Então, quando nós fazemos a decisão, I like what Pastor Zanilda said. eu gostei do que a pastora Zanilda disse. Desire doesn't change anything. Decision changes everything. Desejo não muda nada, decisão muda tudo. Let me tell you something. Deixa eu te dizer algo. I 100% agree. Eu concordo 100%. But the Bible says we have to desire the gifts of the Holy Mas Spirit. a Bíblia diz que nós temos que desejar os dons do Espírito Santo. We have made a terrible mistake. Nós fizemos um erro terrível. We have not understood
words of the Bible. Nós não compreendemos palavras da Bíblia, Because we interpreted words of the Bible through the way we understand these words. porque nós interpretamos as palavras da Bíblia pelo modo como nós compreendemos as palavras. We have associated feelings with words that are not associated with feelings in the scripture. Nós associamos sentimentos com palavras que não estão relacionadas com sentimentos da Escritura. When I talk to you about desire, Quando eu falo para você sobre desejo, you think about a feeling. você pensa sobre um sentimento, True? verdade? When I talk to you about love, Quando eu falo para você sobre amor, you think about a feeling. você pensa sobre um sentimento. Love is not a feeling, it's a decision. Amor não é um sentimento, é uma decisão. It's a decision to voluntarily suffer pain for the one you love. É uma decisão de você sofrer voluntariamente dor pela pessoa que você ama. When the Bible uses the word desire, Quando a Bíblia usa a palavra desejo, it is never used as a feeling. ela nunca é usada como sentimento. 1 Corinthians 14:1, 1 Coríntios 14:1, desire the gifts of the Spirit. deseja o dom do Espírito. 1 Peter 2 verse 2, 1 Pedro 2:2, desire the milk of the Word of God. deseje o leite da palavra de Deus. If you look in the original Greek, Se você olhar no original grego, it does not describe an emotion. não descreve nenhuma emoção, It describes an action descreve uma ação that you commit by obedience to God. que você faz em obediência a Deus. It doesn't describe a feeling. Não descreve sentimentos. People told me, Pastor, I don't feel this desire for the Holy Spirit. As pessoas falam para mim, pastor, eu não sinto esse desejo pelo Espírito Santo. You don't have to feel anything. Ah, você não tem que sentir nada. You have to make a decision. Você tem que tomar uma decisão. I'm going to change my life Eu vou mudar a minha vida, because I'm going to desire the communion of the Holy Spirit. porque eu vou desejar a comunhão com o Espírito Santo. I'm going to put distractions aside. Eu vou colocar toda a distração do lado. I'm going to put things aside that come in the way between Him and me. Eu vou colocar todas as coisas do lado que estão entre eu e Ele, que está no nosso caminho. And I make this decision. E eu faço essa decisão. I will walk in communion with Him. Eu vou andar em comunhão com Ele. That's a decision, not a desire, Essa not a feeling. é uma decisão, não é um sentimento. But one of the scriptures that put kind of a holy fear of God in my heart, Mas uma das escrituras que coloca um certo tipo de temor de Deus em meu coração. because I have understood Porque eu tenho compreendido that the supernatural cannot happen unless the Holy Spirit is part of the picture. que o sobrenatural não pode acontecer a menos que o Espírito Santo faça parte de tudo. And we need the supernatural power of God to change this world. E nós precisamos do poder sobrenatural de Deus para mudar isso. Things are not getting better, things are getting worse. As coisas no mundo não estão melhorando, estão piorando. So we need to look into the future Então nós precisamos olhar para o futuro with faith in our hearts, com fé em nossos corações, saying, dizendo: God, Deus, You've given us a purpose. o Senhor nos deu um propósito, You've given us a calling. o Senhor nos deu um chamado. We are determined to fulfill it. Nós estamos determinados a cumpri-lo, But we also understand mas nós todos entendemos. we need the supernatural power of the Holy Spirit. Nós precisamos do poder sobrenatural do Espírito Santo. So I need to walk in communion with Him. Então eu preciso andar em comunhão com Ele. But the Bible says do not grieve the Holy Spirit. Mas a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo. That's a scripture that put a holy fear of God in my heart. Esta escritura coloca um temor de Deus no meu coração. How can you grieve the Holy Spirit? Como nós podemos entristecer o Espírito Santo? It has nothing to do with God's unconditional love. Não tem nada a ver com o amor incondicional de Deus. God will always love me the same, Deus sempre vai me amar do mesmo jeito. no matter what I do. Não importa o que eu faça. But if I grieve the Holy Spirit, Mas se eu entristecer o Espírito Santo, I grieve the person of the Godhead eu vou entristecer uma pessoa da Trindade, that I need so desperately que eu preciso tanto dela. to help me fulfill all the purposes of God. Eu preciso dela para me ajudar a cumprir todo o propósito de Deus. God loves me the same. Deus me ama do mesmo jeito. But if I grieve Him, that communion is broken. Mas se eu não entristecer, esta comunhão é quebrada. So how do we grieve Him? Então, mas como nós entristecemos Ele? Ephesians 4 gives us the clear picture. Efésios 4 nos dá uma figura clara sobre isso. If you read verse 29, verse 30, Se você ler os versículos 29 e 30 and then continue into chapter 5, verse 1, e continuar no capítulo 5, versículo 1, it says
very clearly how you grieve the Holy Spirit. Fala claramente como você entristece o Espírito Santo. It says this: Diz o seguinte: let no bad word N- come out of your mouth, Não deixe que palavras torpes saiam da sua boca, but only what is good for edification. mas somente aquilo que é bom para a edificação. And don't grieve the Holy Spirit of God, Não entristeça o Espírito de Deus, with whom you were sealed for the day of redemption. com aquilo que você recebeu para o dia da sua redenção. Do you understand? Você entende? Every time you criticize anybody, you have grieved the Holy Spirit. Todas as vezes que você critica qualquer pessoa, você entristeceu o Espírito Santo. Chapter 5 verse 1 continues Versículo 5 de Efésios continua: that we need to walk in love. nós precisamos caminhar em amor. Every time you don't walk in love, you grieve the Holy Spirit. Todas as vezes que você não caminhar em amor, você entristece o Espírito Santo. We cannot afford to grieve the Holy Spirit. Nós não podemos pagar o preço para entristecer o Espírito Santo. If you want to fulfill everything God has for Videra and Vinha, we cannot grieve the Holy Spirit. Se nós quisermos cumprir tudo aquilo que o Senhor quer para a vinha e para a videira, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. If you criticize anybody, you've grieved him. Se você criticar qualquer pessoa, você o entristece. How many times have I grieved the Holy Spirit? Quantas vezes eu entristeci o Espírito Santo? I never in my life want to grieve the Holy Spirit. Eu nunca na minha vida quero entristecer o Espírito Santo. So I had to make a decision to walk in love, Então eu tomei uma decisão de andar em amor, to walk in perfect love towards everybody. para andar em amor em direção a todas as pessoas. Let me tell you something. Deixa eu te dizer algo. It says, don't grieve the Holy Spirit with whom you were sealed Não entristeça o Espírito Santo com quem você está ligado for the day of redemption. para o dia da redenção. The same Holy Spirit that sealed you, O mesmo Espírito Santo que selou você, sealed every other Christian in the whole world. selou cada outro cristão em todo o mundo. Even if they hurt you, Mesmo que ele magoar você, even if they did terrible things to you, mesmo que ele fizer coisas terríveis a você, they are sealed with the same Holy Spirit. eles são selados com o mesmo Espírito Santo. And if you open your mouth and say anything bad about them, even if it's true, E se você abrir a sua boca para falar qualquer coisa ruim sobre eles, mesmo que seja verdade, you grieve the precious Holy Spirit. você entristece o precioso Espírito Santo. Romans 5 verse 5 says this: Romanos 5:5 diz o seguinte: the love of God has been poured out into our hearts. o amor de Deus foi colocado dentro dos nossos corações. How? Como? Through the Holy Spirit. Através do Espírito Santo. Who brought the love of God into your heart? Quem trouxe o amor de Deus para o seu coração? Who did? Quem? What did he bring it in your heart for? Por que ele trouxe esse amor para o seu coração? For two reasons. Por duas razões. That you can know that you are loved, Para que você soubesse que você é amado and that you can let that love flow through you. e para que você permitisse que esse amor fluísse através de So você. every time you don't walk in love, you grieve the one who brought the love of God into your heart. Então todas as vezes que você não anda em amor, você fere aquele que trouxe o amor de Deus ao seu coração. People have asked me, As pessoas me perguntaram: what is the favorite book that you have written? qual é o seu livro favorito daqueles que você escreveu? My favorite book that I've written is the book Love. O livro favorito que eu escrevi é o livro Amor. You know why? Sabe por quê? Because it took me about 3 months to write that book. Porque eu gastei 3 meses para escrever aquele livro. And I cried through the whole time of writing this book. E eu chorei o tempo inteiro em que eu escrevi esse livro. I said, Lord, I never want to live any other way but to love perfectly. Eu falei: Deus, eu não quero viver de outro modo a não ser amar perfeitamente. Love people who hate me. Eu quero amar as pessoas que me odeiam. Love people who reject me. Eu amar as pessoas que me rejeitaram. Because if I don't love, I grieve the Holy Spirit. Porque se eu não amar, eu entristeço o Espírito Santo. Without the Holy Spirit, my purpose can never be fulfilled. Porque sem o Espírito Santo, meu propósito nunca pode ser cumprido. Do you understand the importance, my beloved sisters? Vocês entendem essa importância, minhas amadas irmãs? We have to make sure we don't grieve the Holy Spirit. Nós temos que nos certificar de que nós não entristecemos o Espírito Santo. Whenever you do, repent. Qualquer coisa que você fizer, arrependa-se.
I'm not trying to put condemnation on anybody. Eu não estou tentando trazer condenação para ninguém. I agree with Pastor Luis, condemnation is terrible. Eu concordo com a pastora Luísa, a condenação é terrível. I'm just trying to tell you the truth of the scripture. Eu somente estou tentando trazer para você a verdade da palavra. You cannot afford to grieve the Holy Spirit. Você não pode entristecer o Espírito Santo. We need him. Nós precisamos dele. Not just his baptism, we need the communion with him. Não somente o batismo dele, mas nós precisamos da comunhão com ele. And he's grieved if we don't walk in love and criticize. E ele fica entristecido se nós não andarmos em amor e criticarmos. But he's grieved by another way too. Mas ele é entristecido por outro modo também. Jesus said in John chapter 14 and John chapter 16. Jesus disse em João capítulo 14 e capítulo 16. He talked about the Holy Spirit. Falando sobre o Espírito Santo. And he says, when he comes, E ele disse, quando ele vier, he will not talk about himself. ele não vai falar dele mesmo. He will take from me Ele vai pegar de mim and talk to you. e falar com vocês. Listen, the Holy Spirit will never draw the attention to himself. Veja que o Espírito Santo nunca vai colocar atenção nele mesmo. He will always glorify Jesus. Ele sempre vai glorificar Jesus. So how is he being grieved? Então como ele é entristecido? If we glorify anybody else but Jesus, he's grieved. Se nós glorificarmos qualquer pessoa a não ser Jesus, ele será entristecido. He's grieved. Ele é entristecido. Oh, look at Pastor Reinhard. Ah, olha o pastor Reinhard. Look at that man of God. Olha esse homem de Let me Deus. take a picture with him. Vamos tirar uma foto com ele. You want to grieve the Holy Spirit? Você quer entristecer o Espírito Santo? By giving me something that belongs to the Lord Jesus? Dando para mim alguma coisa que pertence ao Senhor Jesus? Do you know there is a very fine line Sabe que existe uma linha muito fina between honoring one another, de honrar um ao outro, which I understand. que eu compreendo. I honor people, Eu honro pessoas, but we must not glorify each other. mas nós não devemos glorificar um ao outro. The glory belongs to nobody but to Jesus himself. A glória não pertence a ninguém mais além de Jesus. Look at my church. Olha a minha igreja. It grew 200% in 2 years. Ah, ela cresceu 200% em 2 anos. Paul said this Paulo disse o seguinte, in 1 Corinthians 3. em 1 Coríntios 3. Who is Paul? Quem é Paulo? Who is Apollos? Quem é Apolo? One planted, Um plantou, the other watered, o outro jogou água, but the Lord makes it grow. mas o Senhor deu o crescimento. You can't make your church grow. Você não pode fazer a sua igreja crescer. If you do, it's just man's work. Se você fizer, é somente o trabalho do homem. And it will not stand when it goes through the fire. E não vai durar quando passar pelo fogo. So the only way Então, o único modo that we need to live que nós precisamos viver regarding our ministry and what God does through us sobre o nosso ministério, daquilo que Deus faz conosco, is to glorify Jesus. é glorificar Jesus. If we glorify each other, we grieve the Holy Se Spirit. nós glorificarmos um ao outro, nós entristecemos o Espírito Santo. If we glory ourselves in what we have achieved, we grieve the Holy Spirit. Se nós glorificarmos a nós mesmos, aquilo que nós alcançamos, nós entristecemos o Espírito Santo. When I understood this Quando eu compreendi isso, many years ago, muitos anos atrás, I was actually in Brazil. na verdade eu estava no Brasil. I wasn't living here, I just visited here. Eu não estava morando aqui, eu estava visitando aqui. And I preached in a videira church in this country, E eu preguei em uma igreja videira neste país, 7 or 8 days every night, 7 ou 8 dias, todas as noites. several years ago. Muitos anos atrás. And every night, E todas as noites, God did amazing miracles. Deus fez milagres maravilhosos. And on the night before the last, E na noite anterior, à última noite, nothing happened. nada aconteceu. Not one prophecy, Nenhuma profecia, not one miracle. nenhum milagre. I prayed for the sick, nothing happened. Eu orei pelos doentes, nada aconteceu. I tried to listen to the Holy Spirit and prophesy, nothing. Eu tentei ouvir o Espírito Santo e profetizar e nada. So I closed the meeting and left. Então eu fechei a reunião e saí. I refused to do anything in my flesh. Eu recusei fazer qualquer coisa na minha carne. I said to the pastor, I don't want to go and eat. Eu falei para o pastor, eu não quero sair para comer. Take me to my hotel. Leve-me para o hotel. Don't
talk to me. Não fale comigo. I don't want to have breakfast. I don't want to have lunch. Eu não quero ter café da manhã, eu não quero comer almoço. I don't want to see anybody. Eu não quero ver ninguém. Pick me up tomorrow night for the meeting. Me pegue somente meia-noite para a reunião. I need to find out what went wrong. Eu tenho que descobrir o que aconteceu de errado. And I spent the whole night just praying E eu gastei a noite inteira somente orando. until sometime in the middle of the night, Até que no momento, no meio da noite, the Lord spoke to me. o Senhor falou comigo. How the people and I Como as pessoas e eu have grieved him. magoamos ele. And I said, how? E eu falei, como? He said, the people wanted the gifts more than me. Ele disse, as pessoas querem os dons mais do que me desejam. They wanted the miracles more than me. Eles querem os milagres mais do que eu. That grieves me. Isso me entristeceu. And I said, Lord, how else? Ele falou assim, o que mais? He said, the people gave you the glory Ele disse, as pessoas deu a você a glória for all the miracles that happened. por todos os milagres que aconteceram. And you allowed it to happen. E você permitiu que isso acontecesse. You didn't stop them. Você não os parou. You didn't try to take the glory, but you also didn't stop them. Você não tentou pegar a glória, mas você também não os parou. And I'm grieved. E eu estou entristecido. If we glorify ourselves and each other, we grieve the Holy Spirit. Se nós glorificarmos a nós mesmos e um ao outro, nós entristecemos o Espírito Santo. Because his desire is to glorify Jesus. Porque o desejo dele é glorificar Jesus. You know what happened? Sabe o que aconteceu? I got up in the morning. Eu levantei de manhã. I spent the whole day just in the presence of the Holy Spirit in my hotel room. Eu gastei o dia inteiro somente na presença do Espírito Santo no meu quarto de hotel. First thing I did is I deleted my Facebook account. A primeira coisa que eu fiz, eu deletei minha conta de Facebook. You know why? Sabe por quê? Because I had over 5,000 friends. Porque eu tinha mais de 5.000 amigos. I never accepted anybody as friend until I had actually talked and remembered those people. Eu nunca aceitei a amizade de ninguém no Facebook, a menos que eu conhecesse e tivesse qualquer contato com a pessoa. But you know what people did? Mas sabe o que as pessoas faziam? Oh, powerful meeting with Pastor Reinhardt. Reunião poderosa com o pastor Oh, what Reinhardt. a prophecy from Pastor Reinhardt. Que profecia maravilhosa do pastor Oh, what a Reinhardt. miracle through Pastor Reinhardt. Que milagre através do pastor Reinhardt. And I said, Lord, I'm so sorry I allowed this. Eu falei assim, Senhor, me perdoa, eu permiti isso. Delete. Deleto. Why don't you post on Facebook how beautiful Jesus is? Por que você não posta no Facebook quão bonito Jesus é? Why don't you? Por que não? Why don't you leave a conference like this and say, oh, Jesus touched me, I'm never going to be the same? Por que numa conferência como essa você não fala, Jesus me toca, eu nunca vou ser mais o mesmo? We must not glorify anybody but Jesus. Nós não devemos glorificar a ninguém além de Jesus. He is the one that gets the glory. Ele é aquele que recebe a glória. The Holy Spirit draws the glory to Jesus. O Espírito Santo leva a glória até Jesus. And finally, E finalmente, I have learned to understand something. eu aprendi a aprender alguma coisa, a compreender alguma coisa. I have learned that there is a difference between being filled with the Holy Spirit and full with the Holy Spirit. Eu aprendi que há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e estar cheio do Espírito Let Santo. me show you the difference. Deixa eu te mostrar a diferença. You see this glass? Veja esse copo. This glass is empty. Esse copo está vazio. Let me fill it with clean drinking water. Deixa eu encher com água limpa. Now, I have filled this glass. Agora eu enchi esse copo. This glass is full of water. Esse copo está cheio de água. Would you like to drink from it? Você quer beber um pouco dela? I do. Eu quero. Everybody would like to drink from it. Todo mundo queria beber dessa água. Do you know that there is a difference between filled with the Holy Spirit and being full of the Holy Spirit? Sabe que existe uma diferença entre estar cheio do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Let me Santo? show you the difference. Deixa eu te mostrar a diferença. This glass is full of water. Esse copo está cheio com água. Now let me show you something else. Deixa eu te mostrar algo diferente. Here's an empty glass. Esse é um copo vazio. That's your vessel. That's you. É você. I picked something up from the street today Eu peguei alguma coisa hoje da rua, on the way here. no caminho para cá. I'm going to show you what I picked up. Deixa eu te mostrar o que eu peguei. There you go. Now, you see this? Agora você vê isso aqui? Dirt and rocks. É sujeira, poeira e pedras. Everybody sees this? Todo mundo está vendo isso? Dirt and rocks.
sujeira, poeira e pedras. Now, let me show you the difference between filled and full of the Holy Deixa eu te Spirit. mostrar a diferença entre estar cheio e ser cheio do Espírito. I am going to fill this glass with clean water. Eu vou encher este copo com água limpa. Now, this glass is being filled with clean water. Agora, este copo está sendo cheio de água limpa. Would you like to have a drink? Você gostaria de beber um pouco? But it's filled with clean water. Mas ele está cheio de água limpa. It's filled with the same clean water. Ele está cheio com a mesma água limpa, But it's not full of clean water. mas não está cheio de água limpa. I don't just want to be filled with the Holy Eu Spirit. não somente quero ser cheio do Espírito I want to Santo. be full Eu of the quero, Holy eu quero Spirit. estar cheio com o Espírito Santo. What does this mean? O que isso significa? I don't want anything in my heart. Eu não quero nada no meu coração, Nothing of myself. nada de mim mesmo, Nothing selfish. nada egoísta. I don't want anything in my heart. Eu não quero nada no meu coração. My heart belongs to Jesus alone. Meu coração pertence somente a He Jesus. does not want to have the first place in your heart. Ele não quer ter o primeiro lugar do teu coração. He wants to have the only place in Ele quer ter o único lugar no seu coração. Then you are full of the Holy E Spirit. então você é cheio do Espírito Santo. That's the generation that the Lord is raising up Esta é a geração que o Senhor está levantando. before Jesus returns. Antes de Jesus voltar. He will not have people filled with the Holy Ele Spirit, não vai ter pessoas somente cheias com o Espírito Santo. but also have a lot of selfish ambitions and desires. Mas você também vai ter todo tipo de egoísmo, ambições e desejos. Me, my ministry, my dream, me. Eu, meu ministério, meus sonhos, eu. And the Holy Spirit. E o Espírito Santo. I can speak in tongues. I'm filled with the Holy Spirit. Eu posso falar em línguas, eu estou cheio com o Espírito Santo. I don't want to be filled with the Holy Spirit. Eu não quero ser cheio com o Espírito Santo. I want to be full of the Holy Spirit. Eu quero estar completo com o Espírito Santo. No desire but His. Nenhum desejo, Just His. só os desejos dele. Do with me whatever you want. Faça comigo aquilo que você quiser fazer. Send me anywhere you want. Me envie para onde você quiser enviar. Anything you want, I'm yours. Qualquer coisa que o Senhor quiser, eu sou seu. I'm 100% full with you. Eu estou completamente cheio com você. And I'm telling you, friends, E eu estou dizendo a você, amigos, when we learn to live like this, quando nós aprendemos a viver assim, all your insecurity disappears. todas a sua insegurança desaparece. It just disappears. Simplesmente desaparece. Because suddenly it's nothing about you, it's all about Him. Porque de repente não é nada mais sobre você, é tudo sobre Ele. Suddenly what you were full with will spill out. Então quando você está cheio, as outras coisas saem. You will do nothing depending on yourself. Você não vai fazer nada dependendo de você mesmo. Long time ago, Muito tempo atrás, I learned this little secret. eu aprendi esse pequeno segredo. I used to always pray Eu sempre costumava orar before I had to minister. antes de ter que ministrar. Help me, Lord, help me. Ajude-me, Senhor, ajude-me. Help me, Lord, help me. Ajude-me, Senhor, ajude-me. I have to preach 3 times today. Help me, help me. Eu tenho que orar, eu tenho que pregar 3 vezes hoje. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. One day the Lord said, Um dia o Senhor disse: son, Filho, that's not a good prayer. essa não é uma oração boa. I thought, that's a very good Eu prayer. falei assim, eu pensei, essa é uma ótima oração. You always help me. O Senhor sempre me ajuda. He did, Ele sempre. because He answered my prayer of faith. Porque Ele respondia minha oração de fé. But you know what happened? Mas sabe o que aconteceu? I did the job Eu fiz o trabalho and He helped me. e Ele me ajudou. He said, son, Ele falou assim, filho, this is why you have so much stress in your life. é por isso que você tem muito estresse na sua vida. Because you always do it and ask me to help you. Porque você sempre faz e pede para eu te ajudar. So I said, Lord, what do I need to pray? Eu falei assim, Deus, o que eu preciso orar? He said, why don't you pray like this? Ele falou assim, por que você não ora assim? Use me, Lord. Usa-me, Senhor. Here I am. Aqui estou. Here is my mouth. Use it. Aqui está minha boca, use-a. Here I am. I surrender. Aqui estou, eu me rendo. I surrender everything. Eu me rendo todas as coisas. Just do whatever you want. Somente faça aquilo que o Senhor quiser fazer. Use me. Usa-me. The stress disappeared O estresse desapareceu completely. completamente. I cannot take any credit for anything that happens through my life Eu não posso pegar crédito de qualquer coisa que acontece através da minha vida, because I'm not doing anything. porque eu não estou fazendo nada. He does it
through me. Ele faz através de mim. So the only one who can get the glory is Him. Então a única pessoa que pode ter a glória é Ele. Let's pray. Vamos orar. And then I'm going to start to preach. E depois vou começar a pregar. Father in heaven, Pai que está no céu, we thank you for your deep love for us. nós te agradecemos pelo seu grande amor por nós. We thank you for your purpose that you have. Nós agradecemos pelo propósito que o Senhor tem. I pray, Eu oro, precious Holy Spirit, precioso Espírito Santo, that you teach us to walk in communion with you. que o Senhor nos ensine a andar em comunhão contigo. Precious Holy Spirit, Precioso Espírito Santo, I pray that you help us eu oro para que o Senhor nos ajude, to repent where we have grieved you. para nos arrependermos onde nós temos entristecido, Senhor. I pray that you help us Eu oro para que o Senhor nos ajude, never to grieve you again. para nunca entristecermos o Senhor novamente. And if we ever do, E se nós fizermos, help us to quickly repent. ajude-nos a rapidamente arrepender. I pray that you help all of us that are here in this place Eu oro para que o Senhor ajude todos nós que estamos aqui nesse lugar, to make a decision, para tomarmos uma decisão, to desire you, para desejar o Senhor, to spend time with you, para gastar tempo com o Senhor, to be quiet in your presence, para ficar quieto em sua presença, to make a decision, para fazer a decisão to live in this communion and partnership with you. de viver em parceria, em comunhão contigo. I pray Eu oro that Hajikai's kids que os Radicais Kids will be fulfilled through you, Holy Spirit, possa cumprir-se em Ti, Espírito Santo, not through any man's power, não através do poder de but homens, through you. mas através do Senhor. Because it's not by power, Porque não é pelo poder, it's not by might, não é por força, but it's by your Holy Spirit. mas é pelo Teu Santo Espírito. This is your word. Essa é a Sua palavra. So Holy Spirit, we need you. Então, Espírito Santo, nós precisamos do We Senhor. desire you. Nós desejamos o Senhor. We long for you. Nós desejamos o Senhor. We want to fulfill the purpose of God. Nós queremos cumprir o propósito de In Deus. the name of Jesus. No nome de Jesus. Amém. Now, this subject here, Agora, esse tema aqui, I am absolutely sure it's not really Pastor Amasia's choice. eu tenho absoluta certeza que, na verdade, não foi uma escolha da pastora Márcia. I believe it's a prophetic statement. Eu acredito que é uma frase profética, uma afirmação profética. I believe it's what God desires to do. Eu creio que é aquilo que Deus deseja fazer. How much time do you have until 11:45, right? 11:45, tá bom, tá bom. I believe that this is what the Lord is saying to you. Eu creio que é isso que o Senhor tem falado a vocês. This is not just Pastor Amasia's desire. Não é somente o desejo da pastora Márcia. This is what God wants for every one of you. É isso que Deus quer para cada uma de vocês. God wants you to be a mother of thousands and thousands. Deus quer que vocês sejam mães de milhares e milhares. Say to the woman next to you, Fale para a mulher perto de você. God wants Deus quer you to be a mother of thousands and thousands. que você seja mãe de milhares de milhares. Now, how can this happen? Agora, como isso pode acontecer? Let's look at the actual scripture. Então vamos olhar para a Escritura. What happened? O que aconteceu? Abraham was old. Abraão estava velho. He said, I need a wife for my son. Ele falou: eu preciso de uma filha para o meu filho, uma esposa para o meu filho. But I live in a foreign land. Mas eu moro numa terra estrangeira. I don't want him to marry somebody from here. Eu não quero que ele case com alguém daqui. So he said to his servant whom he trusted, Ele então falou para o servo dele a quem ele confiava: go to my own land vá para a minha própria terra and bring back a wife for my son. e traga uma esposa para o meu filho. So the servant went. Então o servo foi. But the servant was very smart. E o servo era muito inteligente. The servant thought, O servo pensou: who am I to choose? quem deve escolher? What if I choose the wrong wife? Se eu escolher a esposa errada? So he prayed. Então ele orou. What did he pray? O que ele orou? He said, God, when the women come out to draw water, Ele falou assim: Senhor, quando as mulheres virem aqui buscar água, he basically said this, ele basicamente diz o seguinte: you choose. o Senhor escolhe. He said, whoever does not just give me water, but my camels, I know you chose. Ele falou o seguinte: olha, aquela que der água não só para mim, mas também para os meus camelos, eu sei que o Senhor quem escolheu.
Who did God choose? Quem que Deus escolheu? Rebecca. Rebeca. Who did God choose? Quem Deus escolheu? Who was Rebecca chosen by? Por quem Rebeca foi escolhida? By God. Por Deus. And when she left, E quando ela saiu, in Genesis 24 verse 16, em Gênesis 24, 60, they blessed her eles a abençoaram. and they said this, E eles disseram isso: may you be a mother of thousands and 10,000. "Se tu a mãe de milhares de milhares." Let me remind you, Deixa eu lembrar você. this was the purpose of God for Rebecca. Este era o propósito de Deus para Rebeca. Who chose her to fulfill this purpose? Quem escolheu Rebeca para cumprir esse propósito? Why did God choose Rebecca? Por que Deus escolheu Rebeca? That was a stupid choice Essa foi uma escolha estúpida, from the human point of view. pelo ponto de vista humano. It was very stupid. Foi muito estúpido. No, Pastor, God doesn't make stupid choices. Não, pastor, Deus não faz escolhas estúpidas. I said from the human point of view, it was a very stupid choice. Eu falei pela perspectiva humana, foi uma escolha muito estúpida. It was the same stupid choice Foi a mesma escolha estúpida when God spoke to an 8-year-old sexually abused boy in Austria. quando Deus falou com um garoto de 8 anos de idade que havia sido sexualmente abusado na Áustria, And said, I have called you to be a prophet to the nations. que disse: "Eu chamei você para ser profeta nas nações." Humanly speaking, that was a stupid choice. E humanamente falando, aquela era uma escolha estúpida. Because 4 years later, when I was 12, Porque 4 anos depois, quando eu tinha 12, I already attempted 3 suicides. eu já havia tentado 3 suicídios. That's how destroyed my life was. É assim que a minha vida era tão destruída. I was called, I'm a hopeless case. Eu era chamado um caso sem esperança. So naturally speaking, it was a stupid choice. Naturalmente falando, era uma escolha estúpida. Rebecca was a very stupid choice, naturally speaking. Rebeca era uma escolha muito estúpida, naturalmente falando. Why? Por quê? If you want to be a mother of thousands, Porque se você quiser ser mãe de milhares, you need 2 things. você precisa de 2 coisas. You need a husband Você precisa de um marido with a healthy sperm com um esperma saudável that was there, que estava ali, Isaac. Isaac. But you also need to have a womb that is fruitful. Mas você também precisa ter um ventre que é frutífero. But Rebecca was barren. Mas Rebeca era estéril. She was barren. Ela era estéril. Why did God choose a barren woman to become the mother of thousands? Porque Deus escolheu uma mulher estéril para se tornar mãe de milhares. Why did God choose Sarah? Por que Deus escolheu Sara? She was barren. Ela era estéril. What about Hannah? E sobre Ana? She was barren. Ela era estéril. Samuel, the prophet born through Hannah, Samuel, o profeta que nasceu de Ana, he anointed David as king. ele ungiu Davi como rei. Jesus is called the son of David. E Davi é chamado filho de Davi. What about when Jesus came into this earth? Então, o que aconteceu quando Jesus veio aqui nessa He terra? needed somebody to prepare his way. Ele precisou de alguém para preparar o seu caminho. Who did God choose? Quem Deus escolheu? A barren woman, Uma mulher estéril, Elizabeth. Isabel. She was barren. Ela era estéril. So why does God make, naturally speaking, stupid choices like this? Por que Deus faz, naturalmente falando, escolhas estúpidas como essa? Let me tell you, Deixe-me dizer algo. there are several reasons. Há várias razões, But one of the big reasons is this. mas uma das grandes razões é essa. Because God doesn't delight in choosing strong, able channels. Porque Deus não se alegra em escolher canais fortes e hábeis. He doesn't. Ele não. Read 1 Corinthians 1. Veja 1 Coríntios 1. Through the weak of this world, Através dos fracos deste mundo, God shows His power. Deus escolheu o seu poder. The message we heard before, A mensagem que ouvimos antes it was talking from 1 Peter chapter 3. foi falado em 1 Pedro capítulo 3. That we women, you women, Que vocês, mulheres, eu quase falei nós mulheres, eu tenho uma crise de identidade agora. That's how much I identify with you.
That's how much I identify with you women. Isso é o tanto que eu me identifico com vocês, mulheres. I think women are the most wonderful invention of God. Eu acredito que as mulheres são uma das invenções mais maravilhosas de Deus. Listen carefully. Me escute cuidadosamente. God said, Deus disse: women, mulheres, you are the weaker sex. vocês são o sexo frágil. I want to show you what I'm going to do through the weak. Eu quero mostrar para vocês aquilo que eu vou fazer através dos I fracos. have no pleasure in using the strong. Eu não tenho prazer nenhum em usar os fortes. I want to use Rebecca Eu vou usar Rebeca to become a mother of thousands. para se transformar em a mãe de milhares. But when she looks at herself, Mas quando ela olhou para ela mesma, she says, impossible. ela falou: impossível. God says, that's why I chose you. E Deus falou assim: é por isso que eu te escolhi. Because I'm going to do a miracle. Porque eu vou fazer um milagre. I'm going to open your womb. Eu vou abrir a sua madre. I'm going to make you mother of thousands. Eu vou fazer você mãe de milhares. Against all natural weakness. Contra toda força natural, toda fraqueza natural. Because I'm going to glorify my great name in your weakness. Porque eu vou glorificar o meu grande nome na sua fraqueza. One of the greatest invention of hell in the last 100 years Uma das maiores invenções do inferno nos últimos anos is feminism. é o feminismo. It's one of the biggest diabolical invention. É uma das maiores invenções diabólicas. You know why? Sabe por quê? Because it stole you, your true destiny and purpose. Porque roubou de você o seu verdadeiro destino e propósito. I have to be strong. Eu tenho que ser forte. No, Não, you have to be weak você precisa ser to fraca fulfill the purpose of God. para cumprir o propósito de Deus. God never fulfills his purpose through the strong. Deus nunca cumpre seus propósitos através dos fortes. Never. Nunca! Women, listen. Mulheres, escutem. You have such a big advantage over us men. Vocês, mulheres, têm grandes vantagens sobre nós, os homens. Why? Por quê? Because we are naturally strong. Porque naturalmente nós somos fortes. God has to bring us to the place of weakness before he can glorify his own name through us. Deus tem que nos jogar numa condição de fraqueza antes dele glorificar o nome dele em nós. Paul had to learn this. Paulo teve de aprender isso. Peter had to learn this. Pedro teve de aprender isso. He denied Jesus 3 times. Ele negou Jesus 3 vezes. You know what Jesus said? Sabe o que Jesus disse? When you come back, Quando você voltar, strengthen your brethren. venha e fortaleça seus irmãos. Now that I've made you weak, Agora eu fiz de você fraco. I can use you. Eu posso usar você. Now I let you preach the first sermon. Agora eu permito que você pregue o primeiro sermão. The church will be born. A igreja vai nascer. 3,000 will be saved. 3.000 serão salvos. Let me tell you something, Deixe-me friends. dizer algo, amigos. Everything we do for the Lord Todas as coisas que fazemos para o Senhor will go through the fire. vão passar pelo fogo. Everything. Todas as coisas. Everything you've done in your own strength Todas as coisas que você tiver feito na sua própria força. is hay, straw, and stubble. Madeira, feno e palha It will burn away. vão queimar totalmente. You will be saved, Você vai ser salvo, but all your reward is lost. mas toda sua recompensa é perdida. Don't try to make your ministry grow. Não tente fazer o seu ministério crescer. Don't try to be the strong woman. Não tente ser uma mulher forte. Understand that your weakness is your greatest advantage. Compreenda que a sua fraqueza é a sua maior vantagem. The devil has 2 strategies. O diabo tem 2 estratégias. One is this, Uma é esta, to make you look at your weakness para fazer você olhar a sua fraqueza, instead of look at his strength. ao invés de olhar para a força dele. Or the other one is this, E a outra é essa: try to be a strong woman. tente ser uma mulher forte. Both are strategies of the devil. Ambas são estratégias do diabo. The strategy of God is this, A estratégia de Deus é essa: Lord, Deus, Senhor, me, eu, a woman of thousands? uma mulher de milhares? How? Como? Look at me. Olha para mim. I can't make it happen. Eu não posso fazer acontecer. I am barren. Eu sou estéril. The Lord said, that's why I've chosen you. O Senhor disse: é por isso que eu te escolhi. That's
how I work. É assim que eu trabalho. I glorify my own name through the weakness of man. Eu glorifico o meu próprio nome através da fraqueza do homem. I do not delight in the strength of man. Eu não me alegro na força do homem. I'm looking for weak channels. Eu estou procurando canais fracos For women who look at themselves para mulheres que olham para elas mesmas and say, I can never be a woman of thousands. e dizem: eu nunca posso ser uma mãe de milhares. But because you said it, Mas porque o Senhor disse isso, I'm going to be everything that you said. eu vou ser tudo aquilo que o Senhor disse que eu serei. Because I believe in your prophetic word over Porque me. eu acredito na sua palavra profética sobre Because I mim. believe what you've spoken is the truth. Porque eu acredito que aquilo que o Senhor falou é a verdade. You have declared over me, O Senhor declarou sobre mim: I will be a woman of thousands and thousands. eu vou ser mãe de milhares e milhares. So I will never rely on my strength. Então eu nunca vou apoiar na minha força. I will never look at myself and say, yes, I can do this. Eu nunca vou olhar para mim mesma e dizer: sim, eu posso fazer isso. But I will also never look at myself and say, I'm too weak, I cannot do this. Mas eu também não vou olhar para mim mesma e dizer: eu sou muito fraca, eu não posso fazer isso. I will look at myself Eu vou olhar para mim mesma and I will say, thank you, Lord, e eu vou dizer: obrigado, Senhor, that I'm the weaker sex. porque eu sou do sexo mais frágil. That's my great advantage over the strong man. Esta é a minha vantagem maior sobre o homem forte. Because you work through the weak, not through the strong. Porque o Senhor trabalha através dos fracos e não através dos fortes. Thank you that I'm a woman. Obrigado por ser mulher. Thank you that I'm the weaker sex. Obrigado porque eu sou do sexo mais frágil. Thank you for that wonderful advantage. Obrigado por esta vantagem maravilhosa. Now the only way I can fulfill this purpose Agora o único modo que eu posso cumprir este propósito is through you. é através do Senhor. Here I am. Aqui estou. I surrender. Eu me rendo. I surrender. Eu me rendo. I believe your dream. Eu acredito no seu sonho. I believe your word. Eu acredito na sua I palavra. believe your prophetic purpose. Eu acredito no seu propósito I profético. make a decision. Eu tomo uma decisão. Eu, Because porque I am the weaker sex, eu sou do sexo mais frágil. I Eu will be vou ser a mother of thousands. a mãe de milhares. Do you know? Sabe? Very few people really know me. Então, muitos poucos de vocês me conhecem. I have a lot of friends, Eu tenho muitos amigos, but there are not many people who really know me. mas não são muitos que verdadeiramente me conhecem. My greatest strength is in believing in my own weakness. A minha maior força é acreditar na minha própria fraqueza. When I started my ministry 35 years ago, Mas eu comecei meu ministério há 35 anos atrás. I learned something very quickly. Eu aprendi algo muito rapidamente. I will never one time Eu nunca vou, uma vez sequer, step into the pulpit subir ao púlpito and stand before man e ficar diante dos homens before I've knelt before my God. antes de me ajoelhar diante do meu Deus. I will never one moment of my life Eu nunca vou um momento só na minha vida depend on my experience, depender da minha experiência, my strength, minha força, my wisdom, minha sabedoria, even my gift or my anointing. mesmo no meu dom e na minha unção. No, Não. my strength is my weakness. Minha força é minha fraqueza. I need him. Eu preciso dele. I need him. Eu preciso dele. I said to the Lord so many times, Eu disse ao Senhor tantas vezes: Lord, I need you even to breathe. Senhor, eu preciso de ti até para respirar. You have to love through me. O Senhor tem que amar através de mim. You have to prophesy through me. O Senhor tem que profetizar através de You mim. have to heal the sick through me. Você tem que curar os enfermos através de mim. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Your weakness is your greatest gift that God has given you. A sua fraqueza é o maior presente que Deus deu para você. Remember, it was God himself that chose Rebecca. Lembre-se que foi Deus mesmo que escolheu Rebeca. God could have chosen a fruitful woman. Deus poderia ter escolhido uma mulher frutífera. God could have chosen a woman that naturally can give birth to a child every year. Deus poderia ter escolhido uma mulher que naturalmente poderia dar filhos a crianças todos os anos. But God didn't. Mas Deus não fez isso. God said, how am I going to get glory from this? Deus falou assim: como eu vou ganhar glória através disso? I'm going to choose a barren one. Eu vou escolher uma estéril And I'm going to make her the mother of thousands. e eu vou fazer dela mãe de milhares And thousands. e milhares. That's what I'm going to do. É isso que eu vou fazer. Do you know? Sabe? Our older son, Nosso filho mais velho, he likes to do comedy. He's very funny. ele é muito engraçado, ele gosta de fazer comédia. He lives in America. Ele mora nos Estados Unidos. And he said this. E ele disse o seguinte: He said, Dad,
Ele falou: pai, I would never vote for Hillary Clinton. eu nunca vou votar em Hillary Clinton. I said, but why? I want to know your reason. Eu perguntei: mas por quê? Eu quero saber a razão pela qual. He said, Dad, she's a woman. Ele falou assim: pai, ela é uma mulher. I said, that's a bad argument, son. Eu falei assim: esse é um argumento muito ruim, filho. I raised you to honor and respect women, not to be chauvinistic. Eu falei para você, eu cresci você, eduquei você para respeitar as mulheres, não criticá-las. So he said this, Então ele disse o seguinte: Dad, don't you understand? pai, o senhor não entende? She is a woman. Ela é uma mulher. If she would be the president of the United States of America, Se ela for a presidente dos Estados Unidos da América, 3 days every month, 3 vezes, por 3 dias todos os meses, she would look at the map of the world ela vai olhar para o mapa do mundo. and she would say, I am going to war against that country. Eu vou guerrear contra aquele país. Let's invade that nation. Vamos invadir aquela nação. She said, 3 days a month women can't function. 3 days a month women cannot function. Ele disse porque 3 vezes no mês a mulher não pode funcionar, ela não pode pensar. When I first got married, Quando eu me casei, I had a agenda, eu tinha uma agenda. and I began to keep track E eu comecei a marcar when these days are coming again quando esses dias aconteciam de novo, for the whole year. durante o ano inteiro. So 1 week before, Então, uma semana antes, I would look at my calendar eu ia olhar para o meu calendário and I would say, e eu iria dizer: I will be a loving husband. eu vou ser um marido amante, I will be an understanding husband. eu vou ser um marido I will compreensivo, forgive everything she says. eu vou perdoar tudo aquilo que ela disser, I understand hormones. eu entendo os hormônios, I will love her no matter what happens. eu vou amá-la independente do que acontecer. She's my choice. Ela é a minha escolha. But women, listen. Mas mulheres, escutem. Embrace your weakness. Abrace a sua fraqueza. You know why? Sabe por quê? Because you have to make a choice. Porque você tem que fazer uma escolha. Am I going to live as a strong woman? Eu vou viver como uma mulher forte, Or I'm going to live by the strength of the Lord? ou eu vou viver pela força do Senhor? Am I going to look at myself Eu vou olhar para mim mesma and say, yes, I can be a mother of e thousands. falar assim: sim, eu posso ser mãe de milhares. I can do this. Eu posso fazer isso. Don't. Não. Or are you looking at yourself Ou você vai olhar para si mesma and are you going to say, e você vai dizer: thank you that I'm a woman. obrigado por eu ser mulher. Thank you that when I look at myself, Obrigado porque quando eu olho para mim mesma, I think, eu penso: I can never be a mother of thousands. eu nunca posso ser mãe de milhares. But I make a choice. Mas eu faço uma I escolha. believe in your prophetic purpose. Eu acredito no seu propósito I profético. believe in the word of God, Eu acredito na palavra de Deus, that I'm chosen que eu fui escolhida to bring glory to your great name. para trazer glória para o seu nome. That I'm chosen Eu fui escolhida to change thousands of lives. para mudar milhares de vidas. That I'm chosen E que eu sou escolhida to raise up an army of children para levantar um exército de crianças that will change this world. que vai mudar este mundo. That's what you have chosen me for. É por isso que o Senhor me escolheu. I don't feel capable, Eu não me sinto capaz, but I believe in your capability. mas eu acredito na sua capacidade. That's what this prophetic word means. É isso que essa palavra profética significa. This word doesn't mean you have to be good. Estas palavras não significam que vocês têm de ser boas. This word doesn't mean you have to be strong. Estas palavras não significam que vocês precisam ser fortes. This word doesn't mean you have to be natural, be able to make it happen. Essas palavras não significam que vocês precisam ser naturalmente capazes de fazê-las acontecer. It means the opposite. Mas significa o oposto. It means it can only happen through a miracle. Isso significa que aquilo só pode acontecer através de um milagre. Only through a miracle. Somente através de um milagre. Rebecca could only become a mother of thousands through a miracle. Rebeca só podia ser mãe de milhares através de um milagre. But let me encourage you. Mas deixa eu te encorajar. The God who chose you O Deus que escolheu você to be a mother of thousands para ser mãe de milhares is a God of miracles. é um Deus de milagres. He's a God of the supernatural. Ele é um Deus do sobrenatural. He's a God who opened the wombs of his barren children. Ele é o Deus que abre a madre das suas filhas estéreis. He's the God Ele é o Deus who looks at the weaker sex que olha para o sexo mais frágil and he says, e ele diz: I have a strategy. eu tenho uma estratégia. I'm going to use the weak. Eu vou usar as fracas. Glorify my name. Glorificar o meu nome. I'm going to tell you a secret, Eu vou contar para vocês um segredo. and I'm going to finish with the secret. E eu vou terminar com esse segredo. Very few people know this, Poucas pessoas sabem disso. but here is my secret.
Mas eis o meu segredo. How many of you were at the conference, Quantos de vocês estavam na conferência? at the first Videira conference in Goiânia, Na primeira conferência da videira em Goiânia, when I prophesied over Pastor Amácio? quando eu profetizei sobre a vida da pastora Márcia. Okay, very few. Ó, veja, muitos poucos. Well, let me tell you what happened that night. Deixa eu te contar o que aconteceu aquela noite. I lived in Austria. Eu morava na Áustria. It was my second time in Brazil. Foi a minha segunda vez no Brasil. Didn't understand anything about this country. Eu não entendia nada sobre esse país. I like to drink water. Eu gostava de beber água. I drink about 3 liters of water every day. Eu bebo aproximadamente 3 litros de água todos os dias. So I came to the hotel. Então eu cheguei ao hotel, I turned on the tap and drank water all day long. eu abri a torneira e bebi água o dia inteiro da torneira. Because that's what we do in Austria. Porque é assim que a gente faz na Áustria. The water in Austria is perfect. A água da Áustria é perfeita. It's better than the water from the bottle. É melhor do que a água da garrafa. So I drank. Então eu bebi. You know what happened? Sabe o que aconteceu? I got so sick to my stomach. Eu fiquei tão ruim da barriga. I had diarrhea the whole day. Eu fiquei com diarreia o dia inteiro. So I didn't eat anything that day. Então eu não comi nada naquele dia. I didn't drink anything else. Eu também não bebi nada mais. Because I had such bad diarrhea. Porque eu tinha uma diarreia terrível. When I stood in the pulpit, Quando eu subi aqui no púlpito, I felt so weak. eu senti tão fraco. And that night, E naquela noite, I actually pooped my pants. na verdade, eu fiz cocô aqui na calça. That's how weak I was. Tão fraco eu estava. I had to preach. Eu tinha que pregar. I had to prophesy. Eu tinha que profetizar. I couldn't leave and say, I have got to go to the bathroom. Eu não podia sair. Eu preciso ir ao banheiro. So I tried to make it through the meeting. Eu tentei então ir até o final da reunião. But there came a place where I couldn't anymore. Mas chegou num ponto que eu não podia mais. And I remember I felt it running down my E leg. eu lembro que eu senti escorrendo na minha perna abaixo. While I was praying for people and prophesying, Enquanto eu estava orando pelas pessoas e profetizando, my wife was standing next to me. a minha esposa estava perto de mim. I said, sweetheart, we need to go. Eu falei assim, querida, nós temos que ir embora. She said, you can't go. Ela falou assim, você não pode ir embora. Look how many people are waiting for you to pray for Eu them. falei assim, olha o tanto de gente esperando para você orar. I said, no, I need to go. Eu falei assim, não, eu preciso ir. She said, you can't. Ela falou assim, você não pode. I said, you don't understand. Eu falei assim, você não entende. I just pooped myself. Eu fiz cocô nas calças. She said, just keep prophesying. Ela falou assim, continue profetizando. What a wise woman I have. Ah, que mulher sábia que eu tenho. Like prophesying makes the poop go away from my pants. Como, Prophesying doesn't make the poop go away from my pants. como se a profecia ia fazer o cocô embora das minhas calças. Let me explain to you why. Deixa eu te falar uma coisa. This is another great advantage that you women have. Esta é uma outra grande vantagem que vocês mulheres têm. You do know how many advantages you women have over us men? Vocês não sabem, mulheres, quantas vantagens vocês têm sobre nós os homens. Do you know? Sabe? Why? Por quê? We men Nós- are driven by passion. Nós homens, nós somos guiados por paixão. You women are driven by compassion. Vocês mulheres são guiadas por compaixão. Jesus never did a miracle because of passion. Jesus nunca fez milagre por causa da paixão. Never. Nunca. Matthew 9. Mateus 9. He looked at the crowd. Ele olhou para a multidão. He had compassion. Ele tinha compaixão. He healed the sick. Ele curou os enfermos. He looked at the 5,000. Ele olhou para os 5.000. The Bible says he had compassion. A Bíblia diz que ele teve compaixão. I can't send them home without food. Eu não posso mandá-los para casa sem comida. Because of compassion, he multiplied the food. Por causa da compaixão, ele multiplicou a comida. You have an advantage. Você tem uma vantagem. Every time you feel compassion, Todas as vezes que você sentir compaixão, it's an invitation for God to see a miracle. é um convite de Deus para você ver o milagre. Do you understand? Sabe? Your compassion that you naturally have Aqui a compaixão que você naturalmente tem reflects the heart of God. reflete o coração de Deus. And because of that compassion, E por causa desta compaixão, God is inviting you, Deus está convidando você, saying, that's an invitation for a miracle. dizendo: este é um convite ao milagre.
When I was a teenager, Quando eu era adolescente, I was so desperate to see miracles. eu estava tão desesperado para ver milagres. So I prayed, Então eu orei. God, use me in the supernatural. Deus me usa no sobrenatural. I was passionate Eu estava apaixonado for the kingdom of God. pelo reino de Deus. Passionate. Apaixonado. And I was in England. E eu estava na I Inglaterra. was 20 years old. Eu tinha 20 anos de idade. I was in England. Eu estava na Inglaterra. And a man who never saw me E um homem que nunca havia me visto, had a word of knowledge. ele teve uma palavra de conhecimento. I have been praying for about 2 years for God to use me in the Eu supernatural. estava orando por aproximadamente 2 anos que Deus me usasse no sobrenatural. And the preacher had a word of knowledge. E o pregador teve uma palavra de conhecimento. There is a young man here. Tem um homem jovem aqui, You've been crying out to God to be used in the que supernatural. ele está clamando a Deus para ser usado no sobrenatural. You're so passionate, Ele é tão apaixonado, but God will not use you mas Deus não vai usar você until you let your heart be broken with His compassion. até que o seu coração seja quebrantado com a compaixão dele. Compassion Compaixão is what releases the miracles. é o que libera um milagre. You women are naturally compassionate. Vocês mulheres são naturalmente compassivas. A few months ago, we were in Sao Paulo. Alguns meses atrás estávamos em São Paulo. We were driving home from a meeting to the home of Pastor Keller. Nós estávamos voltando para casa, para a casa da pastora Keller and Pastor Lucia. Lúcia. As we were driving home, Assim como estávamos voltando para the casa, man who was driving us, o homem que estava dirigindo o carro, he said, "My God, did you see that? ele falou assim: meu Deus, você viu aquilo? There was a woman beating a little child down on the ground." Havia uma mulher batendo numa criança ali no chão. Debbie and that man were in the car. Debbie, eu e o homem estavam no carro. That man, like, passion was rising up. Aquele homem assim, ele estava com paixão dentro dele. Me too. Eu também. Let's stop the car. I want to smack that woman. Vamos parar o carro e vamos bater naquela mulher. How can you do something like this to a child? Como você pode fazer algo por essa criança? Passion. Paixão. You know what my wife says? Sabe o que a minha mulher disse? Oh, The poor child. tadinha da Oh, criança. the poor child. Tadinha da criança. Me and the other man were passionate, O outro homem e eu estávamos assim com paixão. but she was compassionate. Mas ela estava cheia de compaixão. Women, Mulheres, your compassion is an advantage, not a weakness. a sua compaixão é uma vantagem, não fraqueza. It's what God wants to do to make you a mother of thousands. É isso que Deus vai usar para fazer você mãe de milhares. Lord, I have compassion on the children. Pai, eu tenho compaixão pelas crianças. I can be a mother of thousands. Eu posso ser mãe de milhares. Let's pray. Vamos orar. I want you to stand, please. Everybody stand on your feet. Eu quero que todos fiquem de pé, por favor. Stand on your feet. Fiquem de pé, por favor. Put your hands on your heart. Coloque a mão no seu coração. Put them right on your heart. Coloque a mão no seu coração. And repeat after me. E repita depois de mim. Father, Pai, I heard your word. eu ouvi a tua palavra. Thank you that I'm a woman. Obrigado por ser mulher. Thank you that I'm the weaker sex. Obrigado por ser o sexo mais frágil. Thank you that my weakness is my strength. Obrigado porque minha fraqueza é minha força. I surrender. Eu me rendo. And I declare E declaro, by faith pela fé, that I understand your purpose. que eu compreendo o seu propósito. And I will be a mother of thousands. E eu serei mãe de milhares. Because of your purpose. Por causa do seu propósito. Not because of my strength. Não por causa da minha força. Just stay like this. Simplesmente fiquem como vocês estão. The Lord is releasing healing miracles all over this building. O Senhor está liberando milagres de cura sobre todo este prédio. All over this place. Sobre todo este lugar. There are women here, more than one. Há mais de uma mulher aqui. You have cysts in your ovaries. Você tem cisto no seu ovário. There are several women here with cysts in your breast. Há muitas mulheres que têm cistos nos seus seios. Jesus will make them disappear right now. Jesus vai fazê-los desaparecer agora. There is somebody here. Há alguém aqui
You have injured your back Você machucou as suas costas because of an accident. por causa de um acidente. The Lord is healing your back right now. O Senhor está curando as suas costas agora. There is somebody else here. Há mais alguém aqui. You have injured your ankle. Você machucou os seus tornozelos. You twisted your ankle. Você torceu o tornozelo. And your ankle was never restored. E o seu tornozelo nunca foi restaurado. Jesus is healing your ankle right now. Jesus está o curando agora. There are a lot of women here. Há várias mulheres aqui. You have big worries about your children. Vocês têm muitas preocupações sobre os seus filhos. The Lord is saying to O you, Senhor está dizendo a você: I have already promised you eu já prometi a vocês that your children will serve me. que os seus filhos vão me servir. But because of your worries, Mas por causa das suas preocupações, you stand in my way. você está ficando de pé no meu caminho. Let your worries go. Deixe as suas preocupações irem embora. Make a decision to believe what I've said to E you. tome a decisão de crer naquilo que eu lhe disse. Your children will serve me. Os seus filhos vão servir a mim. There is another woman here. Há outra mulher aqui. There is actually a whole number of women here. Na verdade, há um grande número de mulheres aqui. You have said this, Vocês disseram o seguinte: Lord, Senhor, I can never be a mother of thousands eu nunca posso ser mãe de milhares because of my husband. por causa do meu esposo. And the Lord is saying to E o you, Senhor está dizendo a você: who do you think that I am? quem você pensa que eu sou? That I'm giving you a prophetic purpose Se eu estou te dando um propósito profético, and that I cannot fulfill it because of your husband que eu não possa cumprir por causa do seu esposo and because of your situation in your e house, por causa da situação da sua casa, I will fulfill my promise. eu vou cumprir a minha promessa. You have to trust me. Você precisa confiar em mim. There is another woman here. Há outra mulher aqui. You injured your neck. Você machucou o seu pescoço. Your neck is very hard to O move. seu pescoço tem muita dificuldade de se mexer, tá duro. Right now, Jesus will heal your neck. Agora Jesus está curando o seu pescoço. There are elbows in here that Jesus will heal now. Há Elbows. cotovelos que Jesus quer curar aqui. What's this? God will heal elbows right now. Jesus quer curar cotovelos agora. There are a lot of stomach ulcers that will disappear right now. Há muitos problemas no estômago que vão desaparecer agora. Jesus is healing toes. Jesus está curando dedões dos pés. Jesus is healing the heel, the back of the foot. Jesus está curando a parte dos calcanhares. But most importantly, Mas o mais importante, more important than your physical healing, mais importante do que a sua cura física, the Holy Spirit o Espírito Santo is restoring your dream está restaurando os seus sonhos to be a woman of thousands. para ser mãe de milhares. Father, in the precious name of Jesus Pai, no Christ, nome precioso de Jesus Cristo, I rebuke every spirit of infirmity. eu repreendo todo espírito de enfermidade. I command every sickness that I mentioned to be healed. Eu ordeno que toda enfermidade que eu mencionei que sejam curadas. I command every pain to leave this place. Eu ordeno que toda dor saia deste lugar. Every spirit of infirmity go now. Todo espírito de enfermidade saiam agora. I command every ear to open. Eu ordeno que cada orelha, cada ouvido sejam abertos. And Father, in the name of E Jesus, Pai, em nome de Jesus, I thank you eu te agradeço for the prophetic anointing in this place. pela unção profética deste lugar. Right now, Agora, I command eu ordeno every barren womb to open. todo ventre estéril para ser aberto. I command natural and spiritual barrenness to go. Eu ordeno naturalmente, espiritualmente, esterilidade saia. I prophesy to your womb. Eu profetizo para o seu ventre. You will be fruitful. Você será frutífera. You will be a mother of Você vai thousands. ser mãe de milhares. Oh, sweet Holy Spirit, Oh, doce Espírito Santo. come right now. Restore your Vem dream. agora, restaure os sonhos. Restore the dreams Restaure os sonhos of being mother of thousands. para ser mãe de milhares. Right now, Agora, the Holy Spirit is here. o Espírito Santo está aqui.
He's restoring dreams. Ele está restaurando sonhos. He's removing spirit of Ele hopelessness. está mandando embora espírito de falta de esperança. And He's bringing hope back to your heart. E Ele está trazendo esperança de volta ao seu coração. Oh, sweet Holy Spirit. Oh, doce Espírito Santo. Sweet Holy Spirit. Ah, doce Espírito Santo. Do your work right now. Faça o seu trabalho agora. All over this place. Todo esse lugar. In the precious name of Jesus No nome Christ. precioso de Jesus Cristo. Take a deep breath. Respire fundo. Take a deep breath. Respire bem fundo. And say, E diga: eu eu will be serei a mother uma mãe of de thousands. milhares. Because Porque I am weak. eu sou fraca. God's power O poder de Deus will be seen in my life. vai ser visto na minha vida. Aleluia, Jesus. Seus olhos fechados. Fala isso pro Senhor. Oh Deus. Mas vem novamente, Espírito Santo de Deus. eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta o fogo, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, Entregando a sua vida nas mãos do faço Senhor. tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe mais viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você vai agora entregar a sua vida diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você agora vai dizer para o Senhor: eu sou aquela frágil, eu sou aquela que não tem força alguma, eu sou aquela que não posso, eu sou aquela, Deus, que não tem a experiência, que não tem os requisitos naturais, mas eu tenho um coração para te servir. Agora eu quero te convidar a você se render ao Senhor onde você está. Rende-se ao Senhor. Vai dizendo: eu te entrego o ministério, eu te entrego meu casamento, eu te entrego as crises, as lutas, aquilo que você tem passado diante do Senhor. Se renda agora diante do Senhor e deixe o Senhor na sua fraqueza manifestar o seu poder. Aleluia. Vai entregando ao Senhor, vai consagrando ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já viu no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe mais viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória. Oh, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória. Espírito Santo de Deus. Oh Deus. Espírito Santo de Deus, separa essas mulheres aqui nesta manhã, Pai. Que na sua fraqueza o Senhor possa manifestar o seu poder. Existem pessoas, existem mulheres que estão passando por algum tipo de pressão, que muitas vezes você tem percebido que são mais fortes que você pode suportar. O Senhor te diz: eu estou usando essa situação para te levar para algo maior. O Senhor te diz nesta manhã: renda-se, entrega tudo, porque eu estou no controle de todas as coisas. O meu poder se manifesta na fraqueza. O Senhor usa circunstâncias nas nossas vidas para cumprir propósitos, para fazer de nós mulheres aprovadas pelo fogo, o ouro burilado pelo fogo. Mas o Senhor há de se levantar. O Senhor há de se levantar na vida de mulheres totalmente rendidas ao Senhor. E o Senhor vai se manifestar em cada canto deste país, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Renda-se ao Senhor. Deixa o Senhor olhar para a sua fraqueza e deixa o Senhor. Nós somos como um sacrifício. No Antigo Testamento o sacrifício era de um animal, e o que agradava a Deus era o cheiro da fumaça, o incenso. Mas hoje nós somos o sacrifício. Amém? Você é o sacrifício.
Todas as vezes que você se rende ao Senhor, que você se quebranta, que você se entrega, o Senhor aspira um cheiro suave. O Senhor recebe a sua vida e o Senhor te diz: eu estou sentindo o cheiro agradável nessa manhã. O cheiro da entrega, o cheiro da consagração. Amém? O aroma suave que cheira até as narinas do Senhor e a sua vida rendida a Ele. E é esse sacrifício que Ele se alegra. Amém? Glória a Deus. Nós vamos dar um testemunho, vamos na seguida dar um intervalo. A pastora Valéria quer falar? Irmãs, eu ia até pôr o áudio da pessoa, porque nós clamamos ontem, mas eu trouxe a pastora Zanilda para falar rápido, porque chegou a mensagem para mim pelo telefone da pastora Janaína. Senta um minuto, irmãs. Depois o pastor Reinhard pediu para avisar que ele está no estande dos preletores, dando assinatura do livro dele, o autógrafo, para aquelas que desejarem. Ele está à disposição. Realmente tem um aroma agradável, amém, irmãs? Que chegou ao trono de Deus, e eu acho que o testemunho edifica, né? Nós estamos ministrando para as crianças, nós devemos orar por várias coisas. Uma delas é para testemunhar. E o diabo queria realmente levar uma esposa de pastor ontem. Nós clamamos por ela aqui. Ele queria levar a vida dela, porque ele queria roubar a glória da presença de Deus nessa conferência, nessa mobilização. Nós não estamos fazendo uma conferência, nós estamos liberando um espírito de maternidade de milhares. É diferente de um evento, mas eu não vou pregar. Nós viemos aqui para dar o testemunho. A pastora Zanilda vai falar em um minuto o que aconteceu com aquela irmã que nós clamamos ontem, a Ana Laura, para você perceber o poder da oração e a autoridade que você como mulher tem, na sua fraqueza, no seu joelho. Você é uma guerreira de oração, e na hora que você manda o sangue estancar e o espírito de morte recuar de uma UTI, ele recua. Amém? Irmãs, a Ana Laura teve nenê de parto normal no dia 23. O Luca nasceu. Emocionada. E hoje a gente teve a notícia que ela mesma falando que quando ela chegou no hospital, ela já estava tendo falência de órgãos. E o médico falou que ela já estava praticamente morta. Entubaram ela e fizeram todo o procedimento, e quando nós levantamos um clamor, Deus moveu lá. E quando ela voltou, ela falou para alguém que ela estava morrendo, ela sentiu que ela estava morrendo. E quando ela voltou, né, com a vida, o médico falou assim: olha, você morreu e nasceu de novo. Então isso é para a glória do Senhor. Ana Laura é mãe de multidões, ela está indo para a Europa, para a Itália, eles vão abrir igreja lá. E nós cremos que realmente o diabo se levantou, mas para cair, para ser envergonhado, porque ela vai estar lá, ministrando na vida das crianças, porque lá precisa muito. Eu tive um sonho uma vez, uma criança cantando uma música bonita, mas quando ele foi chegando, ele cantava, mas ele chorava. E ele cantava uma outra língua que eu não sabia o que era. E quando eu me vi, eu estava dedicado a uma cerca, aquelas cercas grossas. E eu falava: Deus, nós precisamos passar essa cerca. Quando eu acordei, e eu creio que esse clamor dessas crianças está chegando a resposta. Porque as nossas pastoras estão sendo enviadas para a Europa. Amém? E obrigado pelas orações, pelo clamor. Então, vale o clamor de uma mulher de Deus, posicionada. Amém, irmãs? Toda a glória ao Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus.